Muito bem, torcedor vascaíno, vamos reagir a mais um corte aqui do nosso canal, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vasco da Gama, né? Vocês já devem ter visto aí em outros vídeos, a Renata Ruel, comentarista do ESPN, falando que não foi para expulsão, né? E essa expulsão, a falta do Jair não foi para expulsão e essa expulsão acabou aí interferindo diretamente no resultado do jogo. Um jogo que poderia ser muito fácil para o Vasco. Estava controlável, né, o jogo para o Vasco. O Vasco, mesmo com um a menos, estava engolindo os caras. Poderia até ter vencido, merecia a vitória. Mas o futebol é aquilo, né? Se você não faz, você é castigado. E essa expulsão também contribuiu demais no resultado, que poderia ter sido um pouco mais elástico, né? Um jogador em campo não tendo ele ali para cumprir sua posição, então acaba desgastando mais o time que está com esse déficit aí de jogador. Bora lá assistir esse corte, mas antes quero pedir a você que ainda não é inscrito, se puder ajudar a gente aí, se inscreva no canal, acione também o sino das notificações. Daqui a pouco a gente tem mais gols narrados do Fluminense, que foi 3-0 com o Sérgio Maurício, tá ligado? Você tá louco, monstro, Bebeto, o Sérgio Maurício, que é um dos maiores narradores de Fórmula 1. A verdade, eu aprendi Fórmula 1 com o Galvão Bueno, na Globo, né? O Galvão Bueno ele é uma coisa impressionante que esse cara narra, né? E eu aprendi a gostar do Galvão Bueno depois que ele saiu da Globo. Acho que quando ele estava muito na Globo, eu gostei. É porque é muito louco, porque você fica 30 anos na Globo, fica 25 anos aqui na Band, aqui igual eu tô. Digo, acho que você é chato mesmo. Como é que vai ser chato? 25 tá vendo no Cariocão. O que se pensa é do Vasco fazer uma coisa diferente daquilo que veio fazendo, né? Principalmente no brasileiro. Talvez esse Carioca possa dar isso com a 77 e também com a SAF, né? E daquilo que eu sei, o Pedrinho não tem voz para nada, é 30%. Então, eu acho que é quase impossível isso. O que pensar do Vasco, Lívia Nepomuceno? A gente está vendo o Bangu comemorando aí o primeiro gol, o primeiro ponto, na verdade, no Campeonato Carioca. Ô, Neto, assim como a gente vem falando do Santos aqui, o Vasco foi muito maltratado nos últimos anos, né? Esse negócio de bater e subir para a Série A, ficar na Série B, judiou muito da história do Vasco. Agora, o Vasco, já que conseguiu ficar, precisa se reestruturar, lembrando que você ter SAF não é garantia de nada, né? Absolutamente. SAF não faz gol, o jogador se lesiona, tem que ter planejamento a curto prazo, a longo prazo. É outro clube que está passando por reformulação, né? Tanto com a SAF, com o Pedrinho agora, como você bem lembrou, Neto, que só tem 30%. Pedrinho tem muita vontade de querer fazer, tem que saber o quanto ele vai conseguir fazer, né, nessa junção aí. Na verdade, o Pedrinho é igual em casa. SAF, só diz amém. Não é que eu diz amém, não mando por nenhuma. Nem amém. Não, se eu falar amém, eu falo, quem que falou? Quem mandou você falar amém? Se o Pedrinho falou alguma coisa, eu falei, o que você quer aqui, velho? Não precisa fazer nada. E não vai mandar nada. Eu acho que esse é um erro muito A rainha grave. da Inglaterra que não existe mais. É, exatamente, a rainha da Inglaterra que não existe mais, que nem deveria existir a monarquia, no meu ponto de vista, que é um mal para a sociedade mundial. O que você pensa do Vasco, meu querido Formani? Em relação ao Cariocão, que aí tá aí, mas também a permanência do Ramon Dias e com o filho dele, que fala que o filho dele é o cara que treina mesmo. Importante. Então, Neto, eu acho que o resultado de hoje não foi bom, né? Não. Foi péssimo. Porque o Bangu vinha de 3 derrotas seguidas. Primeiro ponto. Né? Primeiro pontinho, a Lívia até lembrou bem, nesse 2-2. E você não pode perder ponto pro Bangu. Não. Você não pode perder ponto pro Bangu. Eu não sei se o trabalho do Ramon Dias é... Eu não gosto muito, falando eu. Também não gosto. Eu acho que ele é muito valorizado. Caiu, pô. Quase caiu, velho. Ah, não vamos cair. Quase caiu. Quase caiu. Tava caindo no último jogo. Exatamente. Se o Santos ganha... Se o Soteldo joga, se os caras jogam, se ganha, acabou, caiu o Vasco. Caiu o Vasco. Eu também concordo com você. Eu não acho o trabalho dele grande coisa, não. Mas eu acho que o elenco do Vasco é legal. A Lívia toca num ponto que eu acho importante, que é a questão da SAF, né? Tem muito picareta vindo aqui pro Brasil, querendo assumir time de futebol. Instituições de 100 anos. Exatamente. É isso mesmo. Porque o cara, eu não lembro quem que falou isso aí, o preço de uma SAF hoje é o preço de um jogador de futebol. É isso aí. Quanto custa o Mbappé? É o que os caras pagaram pelo Vasco. Não pode custar tão Olha barato quanto assim. que o Ronaldo Fernando pagou pelo Cruzeiro. Só vergonha. Vergonha, concordo com você. Vergonhoso. Não pode, da grandeza do Cruzeiro. Exato. Do que o Cruzeiro representou em Copas do Mundo, em títulos de brasileiro, Tostão, Dirceu Lopes. Que isso, cara? Não pode Revelar custar. jogador. Revelar E aí jogador. você pega... A gente sempre foi treinar na toca.
Não, e você tá desesperado porque você não tem dinheiro? Primeiro cara que aparece com dinheirinho, você precisa saber quem que é. Se o cara tem lastro, se ele tem vocação pra isso. Porque aí fica aquela Quantos clubes caíram por causa da MSI, lembra? Exatamente. Aí vai ficar a imagem que a SAF não é legal. Não é isso que não é. Tem SAFs e tem SAF. As pessoas que estão na SAF. Exatamente. Essa SAF aqui não interessa. Essa daqui interessa. É boa. Porque os caras são do Que é o do Bahia. Que é picareta. Que é do Bahia. Exatamente. Que é do Bahia, irmão. Que o Bahia daqui 3 anos ganha Libertadores, ganha Brasileiro, ganha tudo, meu irmão. Exatamente. O que você pensa em relação a isso, Paulo do Vale, do Vasco da Gama, do Carioca? A gente que faz aqui, daqui a pouco tá ligado, o Sérgio Maurício tá apaixonado, vai casar de novo. De novo? Tô sabendo, vai casar, tá apaixonadão. Falou no Instagram, mulher da minha vida, papapá. E vou não sei o quê, vou pra Las Vegas, vou não sei o quê, e vou jogar na roleta, e vou não sei o quê. Cuidado com a roleta aí, tá ligado? E aí, Paulo do Vale? Falando especificamente do Payet, que foi um jogador que chegou, assim, né, como uma contratação de peso, mas até acima do peso, né, um pouco ali, sob olhares de desconfiança. Mas ele voltou a jogar, ele voltou magro, igual eu. Exato, agora ele voltou magro. E outra coisa, né? Ele foi contratado na mesma época que o Rames Rodrigues do São Paulo e muita gente achou que o Vasco estava indo meio numa onda errada e o São Paulo. Não, ele joga muito mais que o Rames Rodrigues do São Paulo. E o Rames até agora, nada. Nada. Né? Absolutamente nada. Nem jogar ele joga, né? 3 jogos até agora não jogou. E fora os migué que o departamento médico do São Paulo deu, que não jogava no São Paulo, mas jogava na Colômbia. Eu não entendia isso. Quantas vezes aconteceu isso? Acho que 3 convocações. Aqui ele não jogava. E aí ia da Colômbia e jogava. Exato. Então, assim, como que um jogador como o Payet, que chegou realmente Croissant um pouco Payet. acima do peso, tá bem e o Rames Rodrigues não aparece no São Paulo, né? E não vai jogar terça-feira, eu acho, contra o Corinthians também. Dificilmente vai jogar essa temporada, eu acho também. Gabriel, qual a ideia que você dinâmica tem? dele? Qual é a ideia que você tem de SAF? E a ideia também, você que mora em Miami há 10 anos, você que foi um lateral maravilhoso. Cara, eu fico muito feliz quando jogadores que param de jogar futebol, eles conseguem trilhar num caminho, não precisa ser no futebol, mas trilhar numa vida diferente, porque 95% dos jogadores, infelizmente, não têm condições, às vezes, de pagar um plano de saúde. O que vocês olham no futebol hoje, 1 milhão para um, 500 para outro, 600 para um, a minha geração de 80 e 90%, infelizmente, não tem uma casa. Infelizmente, não tem como pagar uma faculdade para o filho, infelizmente, não tem condições de ter um dente legal, e essa é a grande verdade, só que a gente não enxerga isso. A gente vai jogando debaixo do tapete, né? É a mesma coisa, eu não quero falar de política, mas é a mesma coisa do nosso país, né? Um país que não tem asfalto, os Estados Unidos, vai voltar agora, vai ficar 2 anos morando com o papai Vladimir, que fico muito feliz. Um beijo pra você, Vladimir, um jogador de Goiás. A Portuguesa jogou bem. Porque não adianta aparecer um cara com muito dinheiro, que não entende nada de futebol, e de repente não é do ramo, e aí as coisas vão por água abaixo mesmo. Então, o Bahia Quebra fez mais o muito clube, bem. né? Quebra mais o clube ainda. Quebra mais o clube e o Vasco, que nem a Lívia falou, infelizmente, um clube de tanta tradição enorme, e faz um tempo já que vem vivendo uma fase horrível. Então, Já caiu 4 vezes, 4 foi a 5ª. Exatamente. E o Palmeiras não fica tirando o sarro do Santos, não, que o Santos caiu, o Corinthians. Vocês caíram 2, viu? Vocês são bi Vocês são bi da 2ª divisão. Vocês são bi. Não precisa ficar tirando o sarro dos outros, não, falta de respeito. Então o Vasco, eu acho que tem no Carioca aí a força para conseguir fazer um ano, porque quase caiu ano passado, para conseguir fazer um ano melhor do que o ano passado, um ano diferente. Agora, Neto, só uma menção honrosa ao Tarcísio Pinheiro, o árbitro dessa partida, que tanto o Bangu quanto o Vasco conseguiram sair insatisfeitos com a arbitragem hoje lá no Mané Garrincha. Foi de Já por conta da primeira expulsão com 4 minutos do Jair, que subiu o pé, subiu bem alto, mas conseguiu acertar a primeira bola do que o adversário. Mas foi um personagem que normalmente Tem não, essa imagem que deveria passar em branco numa partida, e o árbitro conseguiu roubar a atenção do início ao fim. Se tiver essas imagens, depois a gente traz. Em 2005, você foi o melhor lateral direito do Campeonato Carioca, certo? Fui. Melhor jogador do Campeonato Carioca. Melhor jogador. É um jogo diferente o campeonato, quem joga no Rio para quem jogou no São Paulo? Eu não achei essa diferença, não. Não achei mesmo, porque, bom, o pessoal do São Paulo falava isso. Ah, lá no Rio é mais fácil, não sei o quê. Logo que acabou o Carioca, né? Que aí eu Em 2005 você foi o melhor lateral. 2005. Você foi o melhor lateral do brasileiro. Aí o Você primeiro fez gol jogo pra foi contra caramba. o São Paulo.
Nós ganhamos lá dentro do Maracanã, do São Paulo, 2-0. Então, eu não achei tanta diferença assim, não. Não achei. É daí que você vai pro Málaga, né? E daí que eu vou pro Málaga. E você jogou muita bola, batia pênalti, batia falta. Você é bom de bola, Gabriel. É que você tem um pai. Enganava. É que você tem um pai que jogou mais que você, aí você fica em segundo plano. Fica É igual os escondido. caras fazem com o Raí, que eu acho uma injustiça. Queria comparar ele com o Sócrates. O Sócrates foi mais jogador, mas profissionalmente o Raí foi melhor. Também acho. Em os termos de dois foram títulos e fera. tudo. O Sócrates foi. Em termos de bola. Em termos de refino. bola, de coisa, o Raí. O entendeu? Sócrates- O Sócrates era- não é, lógico. é Djalminho e Djalma Dias. Não dá, né? Teve dá. da Guia e o Domingos da Guia. Não dá pra comparar. Mas a gente precisa ter esse entendimento. Que, por sinal, a gente tá com um zagueiro que era caneludo, jogava de lateral direito, não cruzava. Chegava sempre atrasado, não sabia fazer cobertura. Né? Aí o Júlio César batia nele com o Gotardo. Aí eu tinha que apartar eles no vestiário. Ele queria só atacar, parecia índio. Aí o Júlio Tio falava, ô, vem aqui, ô Juvenil. Né? Aí depois foi jogar no Real Madrid. Você, pra mim, você foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Você, o Gotardo, o Júlio César, Luizinho, do Cruzeiro, do Atlético, né? Atlético. Né? Na verdade, Juan, do Flamengo. A gente esquece muito do Juan. O Mauro Galvão é outro patamar, o Micheletti. O Mauro Galvão não está nessa prateleira. O Mauro Galvão está numa prateleira maior para mim. Né? Porque o Mauro Galvão foi um 4 de camisa 10. Então, Aldair, a gente teve tantos zagueiros e o Ricardo Rocha se transformou nos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, sendo ídolo em todos os clubes que passou e deixando o legado de liderança, porque poucos jogadores, viu, Ricardo? Poucos jogadores têm a liderança sua. Porque é uma liderança de amizade, é uma liderança não de xingar, não igual eu, né? De falar um monte de coisa, que é diferente. A sua liderança sempre foi uma liderança mais amorosa, uma liderança mais de amigo, de entendimento. Isso faz muito bem para o futebol, que hoje eu sinto falta disso. E você, que é nosso comentarista com o Austin, o Bebeto, o que pensar desse Vasco? E apartamento pequenininho, hein? Tá com um apartamento de 300 metros quadrados. Quer humilhar a gente, né, Ricardo Rocha? Quer humilhar, né? Tá sem estrutura, né? Netão, obrigado, irmão, pela sua palavra de carinho, todos que fazem aí, a Lívia, né, o Gabriel, o meu amigo Sormani, todos que fazem, você, né? A gente praticamente, eu saí garoto do Santa Cruz para o Guarani, cheguei como lateral direito, né? E você era o jogador mais jovem da gente, né? Eu e você tem muita história de corridas, de bate-papo, é muita história. Conta, esse é o dia que a gente conta no podcast. Paulo, amigo, um abraço ao meu amigo Paulo do Vale. Olha, é o seguinte, Neto, em relação ao Vasco da Gama, eu acho que o Vasco, ele se estruturou. Todo mundo que faz uma SAF se pensa em milhões, em grandes contratações. Eu acho que o buraco é mais embaixo. O Botafogo, ele tem 2 anos de SAF. E o ano passado ele nem classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. Quando se fala em SAF, se fala em dinheiro e que o clube vai contratar, tu imagina, né? O Flamengo está muito bem, não é SAF. O Fluminense não é SAF. São Paulo não é SAF. Corinthians que está mais ou menos, mas não é SAF. E tem uns outros clubes considerados que antes era menor, o Bahia que cresceu muito com a chegada do Manchester City, virou SAF. Algum clube vai cair, mesmo sendo SAF, faz parte do jogo. O Curitiba caiu sendo SAF. Então, eu acho que o problema não é a SAF, é a organização e o trabalho sério. O Bahia tomou um susto, contratou e quase que cai. O que é que ele fez agora? Que depois do Manchester City, o grupo falou, não, o Bahia está em segundo lugar em contratações. Ah, meu amigo, abriu a caixa de ferramentas, porque sabe que o Brasil tem grandes jogadores. E a maioria dessas SAF, a própria 777 tem alguns clubes, mas o clube mais importante dela é o Vasco, Neto. Pode ter certeza. A do Botafogo é o Botafogo, porque aqui se revela muito. Tem muitos bons jogadores. O Brasil sempre revelou grandes jogadores. Em relação ao Vasco, eu vi vocês falando sobre o Ramon Dias, eu trabalhei contra ele, que eu joguei no News Old Boys. Ele trabalhava na Argentina, né, no River. Ele é bom treinador, sim. Ele escapou o Vasco. O Vasco terminou, gente, com 9 pontos o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É início de um trabalho. Esse empate de hoje, é claro, eu acho que o juiz errou. Essa expulsão logo no início, ele errou. Ali é uma expulsão para chamar o jogador. Juiz inteligente, malandro, dá um cartão amarelo, não ia passar nada. Aí ele entra com vermelho. Aí irrita a equipe do Vasco. O Bangu não jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, o Bangu jogou melhor. Não é que jogou melhor,
atacou mais a equipe do Vasco. Eu fiz o jogo, né? Teve uma chance quando estava 1-1, a bola da trave, e o Vasco foi em cima. Vocês falando do Payet. Payet, para mim, é a grande contratação. Não que foi contratado esse ano, mas é o grande jogador do Vasco esse ano. Ele lembra muito você, Neto. Claro, ele com a perna direita, mas você com a perna esquerda. Praticamente todas as faltas, escanteio, é cobrada por ele. A qualidade técnica desse jogador é indiscutível. E tem outra coisa, ele se cuidou, Neto. Ele perdeu 8 quilos. Eu já tinha falado no programa aí da semana retrasada com a Lívia, você estava de férias, né? E eu falei, essa é a grande contratação do Vasco. Porque ele veio, se cuidou e tecnicamente ele é o diferencial do Vasco. Tá igual eu emagreci 8 quilos também nas férias aí, porque eu quis... tem alguma ex-mulher sua aí nessas fotos ou não, só filho? Não, é só agora. Não tenho, eu tenho duas. Primeiro casamento acabei e agora é a segunda. Mas não tem no primeiro casamento nem uma foto aí não? Porque eu conheci sua ex-mulher, ela era minha amiga, ela. Tu quer me complicar. Ela era minha parceira, velho. Você sabe disso, nós era amigo. Ô, Ricardo, você sabe que são 3 zagueiros que ganharam bola de ouro. Você é um deles em 89, onde vocês perderam o título pro Vasco, gol do Sorato, cruzamento do Luiz Carlos Vick. Só 3 zagueiros ganharam bola de ouro. E você é o último deles. Desde 89, nunca mais teve um zagueiro que ganhou bola de ouro como você. Bola de prata não, bola de ouro como você. Isso é uma coisa incrível. Cadê essa bola de ouro, irmão? Rapaz, quer que eu pegue ela? Lógico, é. Peraí, vou ter que me levantar. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. A situação do Vasco deixou já o torcedor mais uma vez preocupado. Eu acho que não, né, gente? Eu acho que não. Eu acho que a maioria do torcedor já sabe o que é a 777, né? Já sabe que a 777 não é o Grupo City. Quem dera o Grupo City tivesse comprado o Vasco, né? Quem dera o torcedor vascaíno se fosse o Grupo City colocando, já pensou o Grupo City? Esse ano colocando igual tá colocando o Bahia 300 M só para fazer contratações, mano. 300 M de investimento no clube. Rapaz, você já ganha título, hein? O ruim pro Bahia, sabe o que é, gente? É a mesma coisa de você estar jogando videogame ali no Master League. Você é um time lá de segunda divisão. Aí você vai lá e convida um cara que joga lá. Não vem. Não vem. O ruim pro Bahia é isso aí. Mas é o Grupo City. Não, mas é o Bahia. Não quer jogar no Bahia. Então os caras que tem nome e tal, eles não vão querer jogar no Bahia. Aí o Bahia vai ter que tentar algum outro tipo de contratação, né? E jogador bom, mas não tão bom assim. Vamos supor, vamos pegar aí hoje De La Cruz, maior contratação do Brasil hoje. Se o Bahia chamasse o De La Cruz, ele não ia, gente. É igual no game. O cara fala, o quê? Bahia, mano. Eu tô disputando Libertadores aqui, sendo campeão. Eu quero ir pra um time que eu vou ser campeão, não vou pro Bahia. E aí vai. Eles não vão conseguir, eles não conseguem fazer esse tipo de contratação. Agora, pô, o Vasco é pesado, hein? O Vasco é pesado. Pô, Vasco tem torcida, Vasco dá. Mas o Grupo City deu mancada, né? Poderia ter comprado o Bahia, poderia ter chegado na frente, o Bahia não, o Vasco. Agora já era, né? Vasco fecha a contratação de Sforza. O volante argentino do New Old Boys era desejo antigo do técnico Ramon Dias. E acordo finalmente foi fechado neste domingo com a venda de Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Vasco foi atrás de João Sforza para a vaga no meio-campo, elogiado pelo novo técnico em coletiva. Jogador de 21 anos chega com grande expectativa da torcida Cruz Maltina. A transferência foi fechada em 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, e ainda conta com 1 milhão de dólares em bônus de desempenho. O New Old Boys vai manter 20% dos direitos de Sforza caso ele seja vendido futuramente. Tomara que seja, né? Por um valor bem alto. Sforza está em viagem com a Argentina Sub-23, que disputa o Sul-Americano na Venezuela. Quando terminar a competição, o volante vai ser oficialmente apresentado
e demora e a demora para a conclusão do negócio se deu também por indecisão do Vasco. Mesmo sabendo que a SAF já tinha acordo com o New Old Boys, Ramon Dias pediu para que o Vasco priorizasse a contratação de Cuejar. As conversas pelo meio-campo do Al-Sabado, né, da Arábia Saudita, não avançaram e o clube brasileiro focou seus esforços em esforras. Ainda bem que os caras lá não desistiu, né, de vender o jogador. Nem tem por que desistir também, não tinha ninguém atrás, né? Em entrevista coletiva realizada na última quinta-feira, Ramon Dias elogiou a joia conterrânea. É um jogador muito jovem, com muita experiência, está na seleção de juvenis da Argentina, tem 130 partidas na primeira divisão, pode nos ajudar, vai crescer seguramente em um clube diferente, em um clube que quer ser protagonista, tomara que se adapte rapidamente. Eu gosto muito do jovem, mas no seu devido tempo a pressão é muito grande no Vasco, porque é uma equipe muito grande. Então, né, tomara que por ele ser jovem assim tenha uma adaptação rápida e dê certo aí como contratação do Vasco, né, que o mercado do Vasco funcione nessa temporada de 2024, para que o Vasco não sofra, né, pessoal, do jeito que sofreu nesse ano de 2023, que foi complicado.